Meus queridos, bom dia. Prazer estar aqui com vocês. Aqueles que eu não tive o prazer de trabalhar anteriormente, sou o professor Rodrigo Mota, professor de Direito Administrativo. Com alguns aqui eu já tive a satisfação de estar em sala de aula, né? Aqui não é apenas uma aula, né? Não é mais uma turma, é um encontro de amigos aqui, né? Vejo que pessoas muito queridas aqui, que eu já tive o prazer de trabalhar em outras oportunidades, seja a nível de TRT ou não. Galera de casa, bom dia, obrigado pela companhia. Acordar cedinho, levantar nessa friaquinha, pelo menos aqui no Rio, tá um arzinho gelado, mas obrigado pela sua companhia, de estar conosco aqui no curso Múltiplos. A gente começa hoje a caminhada rumo ao TRT no direito administrativo. Grandes feras, né, já começaram aí o trabalho com vocês, outras disciplinas já foram iniciadas e o direito administrativo ele começa agora. Bom, inicialmente gostaria de dizer que para mim não é um início de trabalho no TRT, já venho trabalhando aqui nas turmas de TRT. Na verdade, já fiz parte da primeira equipe do TRT Brasil aqui do Múltiplos, né? Eu sou professor do Múltiplos há quase 10 anos, quer dizer, o tempo que eu tenho de centro do Rio é o tempo que eu tenho aqui no curso Múltiplos, né? Fiz parte aí das primeiras turmas, né? Já tinha pendurado o apagador, mas um convite como esse a gente não pode negar, né? A gente começou trabalhando, em 2008 nós tivemos aqui no Rio de Janeiro um concurso para o TRT, aqui no Rio de Janeiro, né, TRT Primeira Região, e aí foi montada, na época, uma turma para o TRT e eu tive o prazer de ser convidado para estar com o pessoal aqui. E aí a galera resolveu se organizar, não, vamos viajar ao Brasil, trabalhando em outras vertentes também. E aí formou-se o grupo, um grupo muito vencedor, a maioria da galera já lá no TRT agora, né, que a gente convencionou chamar de TRT Brasil. Então, depois, alguns anos depois, aí o trabalho foi encerrado, a gente encerrou esse trabalho que começou em 2008, né, porque aí eu mesmo não tive mais oportunidade de continuar e agora retomando. Então, o Ruas me tirou da aposentadoria, né, me ligou, falou, Mota, TRT Brasil. Eu falei, pô, cara, já pendurei a chuteira, cara. Pô, Mota, mas volta lá que a galera tá precisando de uma força. Bom, então, enfim, Rodrigo Mota toca o que a galera pede, né? A galera pediu, pô, Mota, pode dar uma força pra gente? Posso, não posso abandonar. Vou abandonar meu povo de Santa Cruz? Como é que eu vou abandonar meu povo de Santa Cruz? Meu povo que pega o trem lá em Santa Cruz e vem pro centro da cidade aqui. Agora tu vem de bibita, esse povo tá muito moderno, olha isso. Que um dia vai vir de BRT, olha que coisa. Então, queridos, muito prazer estar aqui com vocês, de verdade. Tenho aqui amigos muito queridos que já tive o prazer de trabalhar. Luciana, enfim, Moniquinha, Cíntia, Linete, a galera aqui, Tereza, que eu já tive o prazer de trabalhar em outras turmas. Não lembro o nome de todos, peço desculpas, né? Tem aquele rapaz, aquele gordinho ali atrás, Alexander Rocha, que tá ali atrás. Então você que tá em casa, o Rocha tá ali, tá tirando foto, sabia? Daqui a pouco vai encher o álbum dele no Facebook de foto, beleza? Cadê? O que é um pontinho preto no quadro branco? É a camisa do Mota, porque eu mesmo no quadro aqui não dá para ver direito, né? Então, queridos, obrigado pela companhia. Sei também da responsabilidade que eu tenho, né? Ontem, embora não tivesse antes iniciado a turma, eu estou acompanhando o trabalho com vocês, né? Muitos de vocês eu tenho o prazer de ter adicionado no Facebook e vi que essa semana, mais precisamente ontem, nós tivemos uma notícia muito ruim, né? De um colega que infelizmente se foi. Então, mais uma razão para que a gente possa se dedicar pra caramba. A gente tem mais uma pessoa para oferecer a nossa vitória, ok? Então, é com base nessa emoção também, né? Sei que muita gente está muito tocada, muito sentido, mas enfim, vida que segue, né? A gente reza aí pelo colega, a gente pede, infelizmente, né, que Deus o receba de braços abertos, mas infelizmente nós fomos aí impactados com essa notícia de um colega que infelizmente nos deixou. Mas enfim, mais uma pessoa para quem a gente vai dedicar a nossa vitória. Mais um motivo para a gente colocar o coração na ponta da caneta e no dia da prova marcar o suficiente para que em breve vocês sejam aí pelos TRTs Brasil inteiro. Mas também tivemos notícia boa. Ontem tivemos a informação de que a FCC foi escolhida oficialmente como a banca do TRT de Sergipe. Então é mais uma informação interessante. Na verdade, né, já caminhava para essa linha, porque a FCC é a banca que mais realiza concursos TRT, além do CESP, que faz um ou outro. Então esse é o paralelo que a gente vai fazer aqui. Qual o trabalho que a gente vai fazer? Muita gente aqui na sala já conhece a forma que eu tenho de trabalhar, alguns talvez não. Gosto de desenvolver a teoria toda no quadro, tá? Gosto de trabalhar no quadro, tá? Eu particularmente gosto da sua atenção cravada aqui no quadro. Olho no quadro, atenção e no caderno. Quando tem macete, a gente maceta. Quando não tem, a gente esquematiza. Eu gosto de trabalhar dessa maneira. Enfim, independentemente disso, espero que a minha aula seja o suficiente para que vocês alcancem a vitória, ok? E estou aberto a qualquer tipo de colocação, de comunicação. Fiquem à vontade. Canais abertos, super acessível. No que precisarem, estou à disposição de vocês, ok? Beleza? Então, vamos trabalhar, vamos lá. E a galera de casa também, qualquer coisa, tem o contato aí direto para a galera, o dúvidas.agora, dúvidas.agora@cursomúltiplos.com.br. Qualquer questionamento, só mandar para eles. Se não tiver oportunidade de responder ao vivo, eles imediatamente mandam para mim, assim que possível, acesso o e-mail e respondo para você. Falou? Independentemente do canal, conte comigo, a gente tá junto. Vamos trabalhar? Vamos lá, vamos em frente, queridos.
Vamos então. Moniquinha, separou meu cajuzinho? Separei. Separou meu casadinho? Separei. Posso começar a aula com tranquilidade então? Pode. Beleza. Bom, vamos lá? Bom, queridos, a gente começa agora a tratar desse aqui, o mais apaixonante dos direitos. Todo professor fala isso da matéria dele, né? O mais apaixonante dos direitos. Claro, sou suspeito para falar. O direito administrativo. Mas nós não podemos começar a falar sobre o direito administrativo sem antes passarmos por um ponto que é essencial. Tradicionalmente, nós falamos da divisão do direito da seguinte maneira. Temos dois ramos, o direito público e o direito privado. Existe diferença conceitual entre esses ramos do direito. Por quê? No direito público, percebemos que o objetivo é a satisfação do interesse da sociedade como um todo. As relações que envolvem o direito público têm uma natureza diferente daquelas que envolvem o direito privado. E por que estou dizendo isso? Você vai perceber que no direito público existe uma desigualdade jurídica nas relações existentes. E por que isso acontece? Devido à necessidade da prevalência do interesse público sobre o privado. Essa já não é a tônica do chamado direito privado. Ali, você vai perceber que o objetivo é a satisfação de interesses particulares. Em outras palavras, as relações que envolvem o direito privado são relações pautadas na igualdade jurídica. Não existe necessidade de uma parte se sobrepor à outra naquela relação. Afinal, não é o interesse público que está em primeiro plano. Então, começamos exatamente por esse ponto. Vamos para o quadro. Existe uma diferença conceitual entre o direito público e o direito privado. Voltando àquilo que coloquei há pouco, você vai perceber que no direito público existe a necessidade da satisfação do interesse da coletividade, da sociedade como um todo. Então aqui você vai observar a existência de uma desigualdade jurídica. Mota, I can understand. Desigualdade jurídica? Sim. E eu digo por quê? Desigualdade jurídica, porque o que prevalece naquela relação não é o interesse de uma pessoa, não é o interesse de um particular, e sim o interesse da coletividade. Aqui percebemos então a prevalência do interesse público. Percebemos então, nas relações que envolvem o direito público, a prevalência do interesse público. Meus amigos, prevalência não dá a ideia de supremacia, de preponderância. Ora, significa dizer então que nessa relação existente entre interesse público e interesse privado, o interesse público predomina, o interesse público prevalece. Não importa satisfazer apenas um, importa sim satisfazer o todo. Portanto, nas relações que envolvem o direito público, não há uma igualdade jurídica entre o interesse público e o interesse do particular. Não, prevalece o interesse público. Esse interesse público prepondera. Repito, não é a tônica do direito privado. No direito privado, você vai perceber a existência de uma igualdade jurídica. Mota, por que igualdade jurídica? Porque se eu tenho relações estabelecidas entre particulares, não há necessidade de prevalência de um em relação ao outro. Seria algo completamente fora do contexto. Imagine só, um particular se sobrepõe sobre o outro. Qual a razão? Se eu tenho uma relação contratual e esse contrato é um contrato meramente privado, não pode haver a prevalência de uma parte em relação à outra. Elas devem se encontrar em igualdade de condições. Agora, e se for um contrato administrativo, onde você tem, conforme a própria lei de licitações, assunto posterior, prega, lá no artigo 54, os contratos administrativos são regidos pelo regime de direito público, aplicando-se apenas de maneira supletiva os preceitos da teoria geral dos contratos e os preceitos do direito privado. Então você vai perceber que no contrato administrativo, já que o regime jurídico incidente é o de direito público, você percebe, por exemplo, a existência de prerrogativas. Você percebe que, por exemplo, o poder público, o poder contratante, ele pode, por exemplo, rescindir o contrato unilateralmente, coisa que o particular não pode fazer. O particular não pode chegar lá e falar assim, aí, administração, eu estou a fim de rescindir um contrato.
Eu sei, é um contrato administrativo, mas eu vim dizer para você que acabou! Segura aí, Galvão. Não é assim que funciona, não. Você não pode, do nada, como particular, rescindir um contrato. O poder público pode fazer isso, se é um contrato administrativo. Isso se chama cláusula exorbitante. São cenas dos próximos capítulos. E por que isso pode acontecer? Porque o poder público tem o quê? Prerrogativas. Essa prerrogativa o coloca ou não o coloca numa condição, na verticalidade existente, de preponderância. Sim, isso é tônica do direito público. Portanto, meus amigos, ainda que você não compreenda esse conceito, e eu tenho certeza que você compreendeu, 2 gestos servem para mostrar o que eu quero dizer. No direito público, esse aqui, a prevalência do interesse público sobre o privado. No direito privado, esse aqui, a igualdade jurídica. Ficou claro? Então, meus amigos, se eu falo de direito público, eu estou falando dessa prevalência. Mota, mas isso só acontece em contrato. Claro que não. O poder público pode ou não pode intervir na propriedade privada do particular, por exemplo, quando ela não atende a sua função social? Sim. Vamos agora deixar um pouquinho de lado especificamente o técnico. Vamos abrir um pouco mais o nosso leque. Nos editais de analista, isso é mais comum. Existe um ponto da matéria chamado intervenção do Estado na propriedade privada. É um ponto que merece uma análise ampla. Não é um ponto simples de você estudar. É muito fácil você saber que na Constituição está escrito desapropriação. Agora, quando você se aprofunda no estudo da desapropriação, um leque de situações aparecem. Você tem que saber o que é retrocessão, predestinação, caducidade, tem que saber as hipóteses de desapropriação e por aí vai. São outros 500. Meus amigos, na Constituição está escrito que, no caso de necessidade pública, de utilidade pública ou de interesse social, que mediante prévia justa indenização, e claro, em dinheiro, o poder público pode ou não pode desapropriar o imóvel do particular? Pode. Isso é ou não é uma forma do Estado intervir na propriedade privada? Sim. Se eu estou falando necessidade pública, utilidade pública e interesse social, contextualizando isso aqui, interesse privado ou interesse público? Então o poder público pode ou não pode desapropriar, já que o interesse público prevalece, sim ou não? Essa relação está pautada no direito público, portanto é objeto de estudo do direito administrativo. Ficou claro até aqui? Então, meus amigos, temos aqui a prevalência do interesse público como a tônica necessária para o início do nosso trabalho. Mas por que isso tudo é? É só a desapropriação? Claro que não. Além da desapropriação que eu citei, dos contratos administrativos, existem outras situações em que o direito público acaba aparecendo e acaba fazendo com que esse interesse público prevaleça. Não é só isso. Aliás, formas de intervenção do Estado na propriedade privada existem várias. Não existe só essa. Se você passa numa rua e lá, imaginemos hipoteticamente, estou vindo aqui com o meu bilhetinho, chego aqui pro meu filho mais velho, chego aqui, Motinha, vem cá. Qual o nome de rua que está escrito aqui? Qual o nome de rua? Ele falou, rua tal. Eu falei, cara, não tô vendo rua nenhuma. Rua tal. Ah, tá aqui, ó, o nome da rua. Tá aqui, cara. Meus queridos, aquilo ali é intervenção do Estado na propriedade privada. Porque nome de rua preso no meu muro chama-se servidão administrativa. Isso é uma forma do Estado intervir na propriedade privada. E por aí vai. Isso tudo envolve a ideia do interesse público. Então, nesse contexto, temos essa diferença como essencial de direito público e direito privado. Mas, Bota, por que eu tenho que saber isso aqui? Porque você tem que saber onde o direito administrativo se encaixa. Como é que eu vou começar a estudar uma disciplina se você não sabe nem se ele é ramo do direito público ou do direito privado? Vamos pensar. No direito administrativo, prevalece o interesse do particular ou o interesse público é a base de atuação da administração? O interesse público. Portanto, se eu tiver que colocar aqui o direito administrativo, onde é que eu vou colocá-lo? Ele é ramo do direito público ou do direito privado? Do direito público. É aqui que se encontra o direito administrativo. Então, vou colocar aqui. Direito administrativo é exemplo. O direito administrativo é exemplo. Ok? O direito administrativo não é ramo do direito privado. O direito administrativo é um ramo do direito público, assim como são o direito constitucional, o direito penal, o direito processual, o direito tributário e outros direitos. Diferentemente do direito civil, do direito comercial, que nesse caso envolvem relações entre particulares e são ramos do direito privado. Portanto, meus amigos, qualquer informação em prova que remeta à ideia de que o direito administrativo seja um ramo do direito privado, ela está errada, ok? Detona aquele item e já vai para o próximo, que certamente a resposta está em outra opção. Ou se for um item do CESP, levando-se em consideração que o CESP também faz algumas provas de TRT, naturalmente você marca aquele item como errado.
É aqui que se encontra o direito administrativo. Mota, eu tenho uma pergunta para fazer. Faça aí. Então, olha só. Você está dizendo para mim, Mota, que o direito administrativo é um ramo do direito público. Positivo. Eu estou dizendo para você que o direito administrativo é um ramo do direito público. Beleza? Então, Mota, tudo que envolveu o direito administrativo é direito público, né? Tudo que o direito administrativo se envolve está relacionado ao direito público, não é isso? Não. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Meus amigos, dizer que o direito administrativo é um ramo do direito público não é a mesma coisa que dizer, todas as relações que envolvem o direito administrativo estão pautadas do direito público. Se você colocar isso na prova, você tropeça. Por quê? Porque existem momentos em que você vai perceber a incidência do direito administrativo, mas você vai perceber também que ali naquele caso, a predominância no regime é de direito privado. Pô, Mota, tu tá louco, não é possível, tá dando aula de direito civil então. Não, negativo, eu vou te explicar por quê. Existem momentos em que mesmo a administração pública presente, mesmo aquilo sendo objeto de estudo do direito administrativo, você vai perceber que aquela relação está pautada predominantemente no direito privado. Quer ver um exemplo? Um dos tópicos que nós estudaremos aqui em sala, nas aulas posteriores, é o tópico administração pública direta e indireta. Muita gente aqui na sala certamente já tem noção, a maioria da turma certamente já sabe do que se trata. Pois bem, quando começamos a falar de administração indireta, nós estudamos individualmente as entidades que a integram. E você vai ver sobre autarquias, sobre fundações públicas, sobre empresas públicas, sobre sociedades de economia mista. A galera que já tem o conhecimento disso. Empresas públicas e sociedades de economia mista. Só essas duas. Elas são pessoas jurídicas, certo? De direito público ou de direito privado? Privado. O que significa isso? Ter personalidade jurídica de direito privado. Significa que as regras que vão incidir sobre elas são regras predominantemente advindas de onde? Do direito privado. Mas elas são ou não são objeto de estudo do direito administrativo? Sim. Então eu pergunto, o direito administrativo é um ramo do direito público. Isso significa dizer que só se estuda no direito administrativo o que envolve o direito público? Não. Essas entidades não são entidades dotadas de personalidade jurídica de direito público. A personalidade jurídica delas é de direito privado. Ainda assim, elas serão objeto do nosso estudo. Mesmo predominantemente o regime jurídico incidente sobre ela sendo de direito privado. Tanto é verdade que os seus empregados são seletistas, não são estatutários. Isso é regra de direito privado. Ficou claro, queridos? Beleza? Então, dizer que o direito administrativo é um ramo do direito público não é a mesma coisa que dizer essa relação que envolve o direito administrativo é regida pelo direito público. São coisas diferentes. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Atos administrativos. Quando começo a falar sobre atos administrativos, antes dou uma passada numa função que nos interessa diretamente, que é a função administrativa. A primeira frase que eu digo quando estamos começando o capítulo de atos, quando estou trabalhando em sala de aula, é a seguinte: nem todo ato praticado no exercício da função administrativa é ato administrativo. E por que eu digo isso? Porque existem momentos em que a administração pública pratica atos que não têm relação com o direito público. A administração também se envolve em relações que estão pautadas no direito privado, sejam elas contratuais ou relações que envolvem apenas atos. A administração pode ou não pode, por exemplo, participar de uma relação que envolve um contrato de compra e venda ou de locação, sim ou não? Esses institutos são regidos pelo direito civil, ainda que a administração pública esteja presente. Não é um contrato administrativo, mas é um contrato privado da administração. É diferente. Existem atos que a administração pratica que não são atos administrativos. São atos da administração, genericamente, e envolvem atos privados da administração pública. Falaremos sobre isso. Então, queridos, muito cuidado com esses detalhes. Mota, desculpa, mas você está fazendo essa introdução como se isso, por exemplo, caísse em prova. Pega a folhinha que eu quero te mostrar uma coisa. Pega a folhinha que eu quero mostrar uma coisa pra vocês, ok? Você de casa, quando eu disser, pega a folhinha, pega o materialzinho que tá disponível pra você aí e a gente vai resolver algumas questões aqui, ok? A gente tem que sair daqui já sabendo os principais pontos, tá? Não tem, não, depois eu dou uma lida, não. Já tem que sair daqui sabendo. Por isso que eu vou desenvolver a aula aqui. Legal? Volta comigo. Eu quero a questão de número 5. Por gentileza, questão número 5. É uma questão do CESP. Olha só o que a questão diz. Ela diz assim: dizer que o direito administrativo é um ramo do direito público significa o mesmo que dizer que seu objeto está restrito
a relações jurídicas regidas pelo direito público. Pergunto, feita essa introdução, nesse item, os amigos marcariam certo ou errado? Errado por quê? Porque mesmo sendo o direito administrativo um ramo do direito público, existem alguns momentos em que mesmo a incidência predominante do regime de direito privado não é capaz de afastar a incidência do direito administrativo. Até aqui, tá todo mundo comigo? Esse primeiro bloco, todo mundo conseguiu entender e contextualizar, ainda que seja no caderno ou na cabeça. Todo mundo conseguiu avançar? Fechar até aqui? Podemos então avançar? Vamos dar mais um passinho. Volta comigo aqui. Dito isso, sabemos então que o direito administrativo é um ramo do direito público. Legal, já começamos então a montar o conceito de direito administrativo, mas vem cá. Quem é a estrutura que prevalece? Quem é a unidade que prevalece? Essa unidade tem nome. Ela é chamada de Estado. Essa é a unidade que nos interessa. Essa é a estrutura que nos interessa. Estado. O que é Estado? Bota, Estado é tipo Rio de Janeiro, né? Tipo São Paulo. Não, eu não estou falando só de Estado da Federação. Eu estou falando de Estado, isso aqui, ó. Ciente aqui. Estado aqui é quem? Esse Estado nada mais é do que uma unidade que possui 3 elementos indispensáveis, indissociáveis. Quais sejam? Povo, território e governo soberano. Então o Estado é formado por 3 elementos essenciais, indispensáveis. Quais sejam? Povo, território e governo soberano. What I can understand? Então olha só. Povo é o quê? O elemento humano. Território, a sua base geográfica. E o governo? Tem que ter um elemento de natureza política, né? É esse governo que precisa ser soberano. Bota, não entendi. Sem entrar nas delongas do direito constitucional, que casa nesse momento aqui com a nossa matéria, veja, povo, território e governo soberano. Vamos imaginar esse cenário que nós temos aqui. Povo dá a ideia de quê? Do elemento humano. Pessoas. Território dá a ideia de quê? De base geográfica, de espaço físico. Imaginemos, meus amigos, pessoas numa base geográfica. Tornando isso aqui bem popular. Imagina um monte de gente dentro do espaço físico. Imaginemos agora, sem normas, sem regras, sem o que obedecer ou a quem obedecer, sem nenhuma norma pré-determinada. É um monte de gente dentro de um espaço físico. Meus queridos, se você tem um monte de gente dentro de um espaço físico e não existe um elemento organizacional, vira ou não vira reunião de condomínio? Vira. Reunião de condomínio, exatamente assim. Reunião de condomínio, quem fala? Todo mundo. Quem se entende? Ninguém. 2h30 depois, fica convencionado de que vamos marcar uma nova reunião para que possamos decidir aquilo que deveria ter sido decidido hoje. Não é verdade? Mota, mas no meu não é assim. Então monta uma comissão, cara, e viaja pelo Brasil, tu vai ganhar muito dinheiro. Porque na maioria é assim. Muito se fala, pouco se define. Então, meus amigos, veja só. Povo e território. De que adianta você ter um monte de gente? Do que adianta você ter uma base geográfica se você não tem um elemento organizacional? Você precisa ter um elemento organizacional. E esse elemento tem cunho político. Ele é chamado de governo. Mas não basta existir o governo. Ele tem que atuar com a soberania que lhe cabe, fazendo valer as determinações que foram traçadas, fazendo valer as diretrizes que foram estabelecidas. Isso é função política, traçar as diretrizes. Então, meus amigos, a pergunta é, esse governo precisa ser o quê, então? Soberano. Ficou claro? Então não basta o Estado existir, ele tem que ter esses 3 elementos. Povo, território e governo soberano. Caraca, Mota, você está falando como se isso fosse muito importante, então pega a folhinha que eu quero te mostrar o que aconteceu há 2 meses atrás na prova do TRT da 8ª região, a prova de técnico. É a questão de número 1, melhor dizendo, na de analista. Pega aí a questão de número 1. Prova de analista administrativo TRT da 8ª região. Olha só o que ele colocou aí. A respeito dos elementos do Estado. A questão número 1 diz: povo, território e governo soberano são elementos indissociáveis do Estado. Número 1, certo ou errado? Tá certo, já sabemos então quais são os elementos do Estado. Até aqui tá todo mundo caminhando comigo? Legal, segue.
Você já sabe quem é esse Estado e os seus elementos formadores. O Estado é formado por esses 3 elementos. Eles são indissociáveis. Embora cada um tenha um significado, você não pode deixar de tê-los. Do que adianta? Como é que você vai dizer que você tem Estado se você tem governo, mas não tem base territorial? Do que adianta você ter base territorial se você não tem gente lá dentro? Então esses elementos, eles se complementam para que o Estado seja formado. Não à toa, eles são indissociáveis. Mas, Mota, por que você colocou isso aqui? Eu coloquei pelo seguinte: para você saber onde o direito administrativo se encontra, você precisa saber o que esse Estado faz. E para saber o que esse Estado faz, você precisa saber o quê? As funções do Estado. Com essas funções, você consegue se aproximar daquilo que o direito administrativo tem por objeto de estudo. Vamos a elas? Funções do Estado. Vem comigo aqui. Funções do Estado. Puxei aqui. Mota, quais são as funções que o Estado vai desempenhar? Nós podemos citar aqui 3 funções. Quais sejam? Primeiro, a função legislativa, a função jurisdicional e terceiro, a função administrativa. Essas são as 3 funções do Estado. Função legislativa, função jurisdicional, função administrativa. Ô Mota, essas funções correspondem a quê? Bom, vamos analisá-las aqui. Função legislativa. De maneira bem direta e objetiva, essa função consiste em quê? Na função de elaboração de leis. Temos aqui elaboração de leis. De maneira bem direta, objetiva, elaboração de leis. Basicamente é isso. Tá? Eu digo basicamente porque quando você começa a estudar o poder legislativo, você sabe que a função do legislativo não é só elaborar leis, também existe a função de fiscalização. Haja vista a previsão constitucional de que o Congresso Nacional realiza controle externo, está lá no artigo 70 da Constituição. Mas ainda não é o momento de chegarmos nisso. Mais à frente, são cenas dos próximos capítulos. Pois bem, função então legislativa, a função de elaboração de leis. Temos aqui também a função jurisdicional. Jurisdicional. Cola no rascunho aqui. Jurisdicional lembra o quê? Jurisdição. Racha o termo no meio comigo. Jurisdição. Juris lembra iuris. Significa... Opa. Horroroso, mas... direito. Dição lembra o quê? Dicção. Diction significa... dizer. Dizer o direito. Ora, que função é essa? A função jurisdicional é a função de dizer o direito. O que isso significa? É a função de aplicação da lei àquele litígio. Se existe um conflito de interesses, se existe uma relação de litígio, você aplica coativamente a lei. Portanto, a função jurisdicional é a função de aplicação da lei àqueles casos concretos. Vou colocar aqui. Aplicação da lei. Ok? A aplicação da lei àqueles casos concretos. Então, se existe um conflito de interesses, aplica-se a lei. Agora, além disso, temos também a chamada função administrativa. Mota, função administrativa essa é a função que nada mais é do que a administração da máquina pública. Então, aqui, essa função administrativa é a função de administrar a máquina pública. Como o próprio nome já sugere, é a função de administração pública. Então temos aqui 3 funções: a função legislativa, a função jurisdicional, a função administrativa. A função de elaboração de leis, a função de aplicação da lei e a função de administrar a máquina pública. Meus amigos, 3 funções. Uma atividade muito pesada de legislar, muito importante de aplicar a lei e uma atividade essencial que é administrar a casa.
E quem é que vai fazer isso aqui? Essa estrutura aqui, ó. O Estado. Se você tem 3 coisas para fazer e você é um só, chega uma hora que você para no meio do caminho e diz assim, cara, eu sou um só. Se eu não me organizar, eu não vou conseguir fazer nada.